Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança e nesta ocasião nós falaremos sobre os benefícios. Observem, os benefícios de se estar ligado à igreja como corpo de Cristo. Começaremos lendo um texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, e assim diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quero desde já deixar muito claro que quando nós falamos de igreja como corpo de Cristo, não estamos fazendo referência a uma organização religiosa. Muito ao contrário, estamos falando de um organismo vivo, ou seja, de um corpo que tem como cabeça, como governo, o Senhor Jesus, em cujo interior circula o sangue, que é o seu Espírito Santo, e no qual todos os membros, juntas, medulas, cada órgão, tudo está bem ligado debaixo ou sob o governo do cabeça, do comando central, que é o Senhor Jesus. Nós temos nas nossas vidas, naturalmente, aqui participam jovens, pessoas de mais idade, casais que são casados há pouco tempo, adolescentes, crianças, enfim. Cada um de nós tem as suas batalhas, tem as adversidades. É um que está com dificuldade nos estudos, o outro uma questão de ordem financeira, são problemas familiares, questões muitas vezes emocionais, interiores. É a nossa vida, nós temos as dificuldades, às vezes é uma perda de um trabalho, uma expectativa que ainda não é atendida ou não foi atendida, mas nós temos em comum, apesar dessa diversidade de situações, nós temos em comum um objetivo. Acredito que todos os que estão aqui conosco nessa conversa têm em comum um alvo, um propósito, um objetivo, que é alcançar a presença de Deus, alcançar as bênçãos que vêm da parte do Senhor Jesus, ter uma experiência de salvação, ter a ação do Espírito Santo na sua vida. E como nós alcançamos isto? Claro que tudo começa com uma experiência, um encontro que o homem tem com Deus pela fé em Jesus, o Espírito Santo entra no seu coração. Agora, nada disso se dá de forma isolada. Quando nós falamos de igreja como corpo de Cristo, nós temos que entender, acima de tudo, o seu aspecto profético. Nós, enquanto pessoas, você, eu, todos nós, temos as nossas falhas, limitações, as imperfeições, nós envelhecemos, nós ficamos doentes, mas a igreja, a noiva do Senhor Jesus, é sem mácula, é uma igreja que, como corpo de Cristo, está inteiramente ligada ao seu Senhor, ao governo. E se nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, temos não somente o entendimento de que a igreja é corpo de Cristo, mas compreendemos também que nós precisamos estar ligados a este corpo, precisamos ser membros deste corpo, todos os benefícios que a igreja do Senhor Jesus alcança, nós recebemos também. A palavra do Senhor, nessa mesma carta, no verso 12, no capítulo 12, verso 12, fala dessa diversidade de membros.
falando de cada um de nós. Nós como pessoas nas nossas individualidades. Mas esse texto diz assim: são um só corpo. Nós fazemos parte deste corpo. Você, eu, nós, quando buscamos a face do Senhor, quando vamos a um culto, quando nos reunimos, clamamos, invocamos o poder do sangue de Jesus, quando vamos a uma reunião, a escola bíblica, o Manaim, nos reunimos numa visita, enfim, quando nós funcionamos efetivamente como membros deste corpo, tudo aquilo que são as bênçãos que advêm deste governo, deste comando central, nós recebemos. Então, o corpo é um só. Mais adiante, esse mesmo texto, no verso 21, nos chama também a atenção, mostrando, tanto de forma literal, nesse exemplo, como profeticamente, e diz assim: o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Isso nos chama muita atenção. Perceba uma coisa, o membro, você, o senhor, a senhora, que está sofrendo, passando as privações, às vezes é uma prova da sua fé, uma angústia, uma questão familiar, uma porta que está fechada, uma questão interior, enfim, você está passando pelo vale. É neste momento que nós mais precisamos do corpo. Um erro que nós não podemos cometer é quando vem a angústia, quando vem o embate, as investidas nos sobrevêm, nós nos isolarmos do corpo. Eu não vou ao culto, eu não vou à reunião, eu estou muito abatido. Tem que ser exatamente ao contrário. Quando nós estamos nos momentos mais difíceis, nós temos que correr para a casa do Senhor, ligar para o pastor, para o diácono, para a senhora, para o jovem, para o seu amigo, irmão da igreja, o responsável do seu grupo, dizer: irmão, ora por mim, eu estou aflito, eu vou ao culto hoje, vocês podem orar por mim, porque nós somos corpo de Cristo. Quando um corpo sofre, ou melhor dizendo, quando um membro sofre, o outro também sofre, nós padecemos juntos. Não é por outra razão que o verso 26 diz assim: se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ou seja, a melhor maneira de nós enfrentarmos e vencermos as nossas batalhas é no corpo, é junto com a igreja. Mas hoje o dia foi dificílimo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas eu estou triste. Vai para o culto, lá tem alegria. Mas eu estou com uma privação, é um momento muito difícil, os desafios, eu fui magoado, eu me decepcionei com alguém. É exatamente nessas situações que nós mais precisamos do corpo. Ou seja, os membros se juntam, dobram seus joelhos, clamam ao Senhor, cultuam, glorificam, e aí a bênção nos é derramada. Esta palavra é uma palavra de esperança, de ânimo. Aquele que, por alguma razão, não importa, qualquer que seja, por alguma razão está enfraquecido, duvidoso, vacilante, a fé foi abalada por alguma circunstância. A nossa palavra é: você é membro de um corpo vivo, de um organismo que é o invólucro de um mistério, que é o poder do sangue de Jesus, que é o seu Espírito Santo. Então, no corpo, você vai vencer. Não é por outra razão que a palavra de Deus diz que nem as portas do inferno
prevalecem contra quem? Contra a igreja do Senhor. Por fim, encerrando, no verso que nós lemos no início, diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, que esta palavra te impulsione a continuar a buscar ao Senhor, a estar congregado, reunido com seus irmãos, buscando a face do Senhor na madrugada, no culto ao meio-dia, no culto da noite, enfim, nos nossos ajuntamentos de fé. Lembre-se, você é um membro desse corpo. Se você buscar o socorro, quem nos socorre, na verdade, claro, é o Senhor, mas o Senhor usa os nossos irmãos, Ele usa os demais membros do corpo e uns vão socorrendo aos outros. E que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, oramos por todos aqueles que por algum motivo estão desanimados, quem sabe não estão se congregando ou o fazem de maneira tão irregular, tão rara. Senhor, ajuda, envia o socorro, estende a tua mão e abençoa, porque como membros integrados ao corpo vivo, nós somos vencedores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim o Senhor o abençoe. A paz do Senhor Jesus.